Esse vídeo tem como objetivo trazer aos municípios informações sobre conceitos constitucionais do ISSQN, que vão abordar também as normas gerais tributárias sobre esse tributo. Alguns dos conceitos e informações que serão repassadas aqui se aplicam, obviamente, a todos os tributos, não apenas ao ISSQN, mas enfim, as informações, o foco é apresentar algumas questões, alguns detalhes sobre esse tributo municipal. O ISSQN, assim como todos os demais tributos, se originam, tem sua origem, né, tem sua derivação da Constituição. A Constituição vai estabelecer quais são os tributos possíveis, as diretrizes sobre esses tributos, e depois a lei, a norma geral tributária ou a lei de cada ente federado vai fazer a regulação, vai fazer a instituição dos tributos conforme a competência que foi estabelecida para cada um dos tributos. O ISSQN, né, não é diferente, ele é um imposto definido pela Constituição e justamente por isso ele também vai cumprir as regras estabelecidas na Carta Magna para poder ser aplicado. As principais questões polêmicas relativas ao ISSQN, por exemplo, o local para recolhimento do imposto, a questão dos cartões de crédito, enfim, elas se originam diretamente da Constituição ou indiretamente, ou seja, de normas gerais tributárias que são determinadas pela Constituição. Então, é importante entender esses conceitos constitucionais para compreender o ISS como um todo. Então, a Constituição também vai estabelecer as competências legislativas, que é o ponto principal até desse vídeo, ou seja, estabelecer para a qual ente cabe regular situações específicas sobre os tributos. Entre eles, obviamente, o ISSQN. Então, é importante que aquele fiscal, enfim, que vai aplicar a lei, né, o fiscal, o auditor, ou o integrante do setor de tributos que vai fiscalizar o ISS, vai acompanhar o ISS ou vai ter contato com o ISS, saiba justamente desses pontos. Que o ISSQN ele se origina da Constituição, vai ser regulado por normas gerais tributárias e só depois que a lei do município, dentro daquelas competências constitucionais estabelecidas, vai poder regular, tratar do tributo. Então, por isso é importante justamente saber esses conceitos, essas informações básicas constitucionais e de normas gerais tributárias sobre o ISSQN. A Constituição estabelece o ISSQN no seu artigo 156, inciso 3. Esse artigo estabelece os impostos do município, define quais são os impostos de competência do município e dentre esses impostos, lá no inciso 3, é tratado o ISSQN. Então, o texto diz o seguinte, que compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 156.2, definidos em lei complementar. Não compreendidos no 155.2, o artigo 155 da Constituição trata de tributos estaduais e o 155.2 é o ICMS. Ou seja, o ICMS terá preferência, vamos assim dizer, em relação aos serviços que forem indicados ao ICMS. Então, a lei complementar, quando for definir os fatos geradores do ICMS, por exemplo, ela pode incluir entre esses fatos geradores serviços. E esses serviços, por sua vez, não serão tributados pelo ISS. Dois exemplos clássicos é o transporte intermunicipal ou interestadual, que é um serviço, mas não é tributado pelo ISS, é tributado pelo ICMS, porque a lei que regula o ICMS sugou, vamos dizer assim, para o ICMS essa competência. E o serviço de telecomunicações, que é um serviço, mas é tributado pelo ISS também pelo mesmo motivo. Então aquele S, né, do ICMS, ele pode abarcar serviços. Então pode ser tributado pelo ISS todos os serviços que não sejam regulamentados, né, que não sejam fatos geradores do ICMS, que a lei não tenha determinado como fato gerador do ICMS. Então essa é uma das limitações, vamos dizer assim, em relação ao ISS. A outra limitação, que é muito importante, é a expressão serviços. Ela é o pilar, vamos dizer assim, para compreender o ISSQN. Existem muitas situações em que o ISSQN ele não ocorreram decisões judiciais, enfim, interpretações de que ele não pode ser aplicado, justo que ele não se aplicaria ou que ele seria alguma limitação em razão justamente desse dispositivo, da expressão serviços. Quando a Constituição estabelece que o ISS vai incidir sobre serviços, ele limita as possibilidades de fatos geradores referente ao ISS. Primeiro, para ser um fato gerador de ISS, ele tem que ser um serviço. Esse é o primeiro critério. Ou seja, o entendimento já consolidado, tanto na doutrina, na jurisprudência, é que o ISS ele demanda uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar. Vou aqui fazer um breve resumo sobre os conceitos, são conceitos do direito civil, mas que são obviamente importantes para entender o ISS, então vai ser um resumo aqui, só para entender melhor a diferença entre uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar. Uma obrigação de fazer é quando uma pessoa se obriga a realizar para outra alguma tarefa, alguma atividade, ou seja, ela envolve a necessidade de intervenção humana, vamos dizer assim, para que se preste um serviço,
para que se execute um serviço para outra pessoa. Então essa é uma obrigação de fazer. Uma obrigação de dar é quando alguém se compromete não a executar uma atividade, mas sim a entregar determinada coisa para outra pessoa. Então ele não vai desenvolver alguma coisa, ele vai entregar um bem, pode ser um bem móvel, um bem imóvel, ele vai fazer a entrega de alguma coisa para outra pessoa. O negócio, né, o contrato entre as duas partes envolve a entrega de alguma coisa. Enquanto que na obrigação de fazer, que daí vai ser fato gerador pode ser fato gerador, né, do ISS, caso a lei complementar assim o defina, vai acontecer a execução de um serviço. Uma pessoa vai prestar um serviço, vai executar uma atividade para a terceira pessoa. Esse critério é importante, que várias situações do ISSQN já se entendeu pela não incidência do tributo, justamente pela não existência de obrigação de fazer, apenas obrigação de dar. Um exemplo que pode ajudar a compreender essa situação é uma comparação entre a locação de um veículo e um carro de aplicativo, ou quando a pessoa pede um carro de aplicativo, Uber, 99, enfim, conforme a marca, né, conforme o aplicativo. Qual que é a diferença entre um e outro? Quando alguém vai numa locadora de veículos locar um veículo, ele não deseja que a locadora de veículo leve ele para um lugar determinado, ou seja, que ele sente no carro e a pessoa e tem um motorista, enfim, leve ele para outro local. O objetivo de quem faz a locação no carro é que a locadora disponibilize para ele um bem, ou seja, que a locadora dê para ele por um período determinado aquele bem e a pessoa que fez a locação vai utilizar o bem, ela que vai dirigir até o local que ela deseja, ela que vai estacionar o veículo, ela que vai fazer todas as etapas ali referente ao uso daquele bem. O objetivo dela não é um serviço, é uma obrigação de dar, é obter aquele bem por algum período determinado. Por isso que a locação de bens móveis, como a locação de um veículo ou a locação de uma retroescavadeira, por exemplo, desde que não tenha operador, desde que não tenha um motorista, ela não pode ser tributada pelo ISS, porque não é uma obrigação de fazer. Então, a Constituição já diz, olha, essa situação não pode ser tributada pelo ISS, porque o ISS é só para serviço, só para obrigação de fazer. Já um carro de aplicativo, por exemplo, a pessoa ao pedir o carro, ela não pretende usar o carro, ir lá e dirigir, ela pretende que seja deslocada de um local para outro. Ela vai precisar ter um motorista, ela vai precisar ter o controle ali de quanto tempo que ela rodou, ela vai pagar pelo período que ela rodou com aquele motorista, ou seja, o objetivo da pessoa é se deslocar. Ela precisa, para executar aquela atividade que ela deseja, que alguém preste um serviço para ela, ou seja, para que o motorista a leve de um local para outro. Então essa é a diferença entre a locação no carro e o motorista de aplicativo. O táxi aplica a mesma interpretação, a pessoa chama o táxi para se dirigir a algum local, precisa que uma pessoa preste o serviço para ela. Então essa basicamente é a diferença entre a obrigação de fazer e a obrigação de dar, de forma muito sucinta, mas já para compreender o entendimento. O que significa isso? Significa que a lei complementar que foi regular o ISSQN e estabelecer os fatos geradores, ela não vai poder, por exemplo, indicar uma obrigação de dar como fato gerador do ISSQN. Por quê? Porque a obrigação de dar não é serviço. Então é justamente essa limitação. A Constituição já dá uma limitação para aquilo que pode ser fato gerador do ISS. Aí a lei que vai regular o ISS no âmbito nacional, que vai definir os fatos geradores do ISS, ela já vai estar limitada por esse conceito constitucional. Então, se a Lei Complementar 116, em algumas situações ainda existe essa discussão, estabelece que o fato gerador do ISS pode ser uma situação que é obrigação de dar, mesmo que esteja descrito na Lei Complementar 116 como fato gerador do ISS, se for obrigação de dar, não vai poder ser tributado por esse imposto, justamente em razão dessa limitação estabelecida na Constituição para que o ISS incida somente sobre serviços, somente sobre obrigação de fazer. Então, essa é a determinação, a conceituação geral do ISS na Constituição. A Constituição também estabelece, esse é um ponto extremamente importante, estabelece algumas situações referentes à competência tributária, né? É um ponto fundamental porque a Constituição ela vai definir a competência tributária, a competência legislativa, vamos dizer assim, para cada um dos entes federados. Então a Constituição ela cria os tributos, né? Define ali os tributos que são possíveis de serem instituídos e ela vai estabelecer competência, o que cabe para cada um dos entes federados, o que cabe para a União, o que cabe para os estados, o que cabe para os municípios. O que esses entes vão poder regulamentar em relação aos tributos, qual que é a competência legislativa de cada um deles. Então, a primeira competência é da União. A União ela vai ter competência de instituir seus tributos, ou seja, imposto de renda, por exemplo, e ela também vai ter a competência de regular as normas gerais tributárias. Então, a União tem essas duas competências gerais, vamos dizer assim, instituir seus tributos e regular as normas gerais tributárias. Os estados, por sua vez, vão ter a competência para instituir seus tributos. Os municípios, por sua vez, vão ter a competência para instituir seus tributos. Essas são as competências constitucionais distribuídas, vamos dizer assim, pela Constituição. Em relação à União, o ponto importante
é justamente a competência da União para instituir, para regular as normas gerais tributárias. O artigo 146 e outros da Constituição vão estabelecer normas gerais tributárias que vão ser competências exclusivas da União. Não cabe ao município instituir normas gerais tributárias. Então, por lei complementar, que é o que determina a Constituição, especialmente no artigo 146, vão ser criadas normas gerais tributárias para regular vários aspectos dos tributos em âmbito nacional. Ou seja, o fisco municipal, ao aplicar as normas tributárias, ele vai ter que saber, conhecer as normas gerais tributárias. Não é apenas a lei do município que é importante para se entender, o ISS e todos os demais tributos. É fundamental entender, além da Constituição, obviamente, as normas gerais tributárias, que são essas leis complementares de âmbito nacional que regulam o ISS e os demais tributos também. Aqui é importante fazer um parênteses. Quando se fala, a Constituição cita lei complementar, a Constituição não se refere à lei complementar municipal. Essa é uma confusão muito comum. Quando a Constituição fala lei complementar, ela fala de lei complementar no âmbito nacional, ou no âmbito da União, que é aquela lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então a Constituição estabeleceu que para normas tributárias gerais é necessário haver uma lei, ser lei complementar. O que é lei complementar? Aquela aprovada por maioria absoluta do Congresso, maioria absoluta na Câmara dos Deputados, maioria absoluta no Senado Federal. Ou seja, quando a Constituição cita lei complementar, não é lei municipal complementar, ela fala de lei complementar no âmbito nacional. Então esse é o primeiro requisito importante. A Constituição em nenhum momento exige que o município, para instituir seus tributos, por exemplo, para instituir o ISS, utilize lei complementar. Primeiro, porque o município não é obrigado a ter lei complementar, é a lei orgânica dos municípios, normalmente, que criou a figura da lei complementar municipal. Então essa é uma diferenciação importante. Quando a Constituição fala lei complementar, ela fala de lei complementar de âmbito nacional. Ela não tem qualquer relação com lei complementar municipal. Lei complementar municipal é uma criação, vamos dizer assim, da lei orgânica do município. Se a lei orgânica do município determina que as leis tributárias municipais devem ser lei complementar, aí sim é uma determinação lá da lei orgânica, o município vai seguir a aprovação como lei complementar em razão da sua lei orgânica. Então é importante ter essa diferenciação. O município pode instituir o ISS, por exemplo, por lei ordinária, não por lei complementar. A Constituição não obriga que o ISS seja instituído no município por lei complementar municipal. Normalmente essa determinação vai constar, se constar, na lei orgânica do município. Então, um exemplo que deixa bem clara essa situação é que, por exemplo, a União institui a contribuição previdenciária através de lei ordinária, lei 8.212, que é o INSS. Contribuição ao INSS, que é um tributo instituído em lei ordinária. O imposto de renda, por exemplo, também é regulado através de lei ordinária. Todas as leis que tratam do imposto de renda são leis ordinárias, ordinárias no sentido que não são leis complementares, são leis aprovadas pela maioria dos presentes na sessão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, essa é a diferença da Constituição. As normas gerais tributárias, elas têm que ser instituídas por lei complementar da União. A União pode instituir seus tributos por lei ordinária. Aí o Estado e o município, se vão instituir por lei ordinária ou não, o Estado vai depender da Constituição estadual e o município da lei orgânica municipal. Então é importante ter isso em mente. Não confundir lei complementar da Constituição, indicada pela Constituição, com lei complementar municipal. Então o município, ele, por fato de ser lei complementar municipal, ele não vai poder mudar o que está numa lei complementar de âmbito nacional. Então essa diferença é importante. Não há qualquer relação da determinação constitucional de lei complementar com a obrigação de ser lei complementar municipal. Isso vai depender de cada município. Então esse é o cenário, essa é a estrutura que é importante que o fisco tenha em mente justamente para poder entender as competências, as prerrogativas de cada ente federado. As normas gerais tributárias relativas ao ISS vão ser definidas por lei complementar de âmbito nacional, que é aprovada pelo Congresso Nacional, e o município vai ter, de certa forma, uma limitação para regular alguns pontos relativos ao ISS-QN. Então, quais são as principais normas gerais tributárias? Quais são as principais regras que constam em normas gerais tributárias? O fato geradores dos impostos. Essas definições constam no artigo 146, 156 e em outros artigos também da Constituição. Mas o que cabe à norma geral tributária regular? Os fatos geradores dos impostos. Cabe à lei complementar estabelecer, lei complementar de âmbito nacional, norma geral tributária, estabelecer os fatos geradores dos impostos, entre eles os fatos geradores do ISS, como já foi comentado. Então, é uma lei complementar de âmbito nacional que vai dizer, tais são os fatos geradores do ISS. Aí o município depois, como vai ser visto na sequência, vai instituir, enfim, o tributo conforme essa limitação. Também cabe à norma geral tributária definir os contribuintes dos impostos. O contribuinte do ISS vai ser definido em lei complementar, norma geral tributária, em lei complementar nacional.
a base de cálculo dos impostos da mesma forma. Ou seja, cabe à lei complementar de âmbito nacional definir a base de cálculo do ISSQN. Não pode a lei do município inovar ou tentar modificar o conceito de base de cálculo definido em norma geral tributária. Conflitos de competência, no caso do ISS, o local para recolher o tributo. Qual lei que vai definir o local para recolher o tributo? Lei complementar de âmbito nacional, norma geral tributária. Não é a lei de cada município que vai definir aonde que o ISS é devido. Regular o regime diferenciado, o Simples Nacional. Também uma determinação constitucional do artigo 146, que cabe à União, através de lei complementar, criar um regime diferenciado, que é o Simples Nacional, para recolhimento dos tributos. Também cabe exclusivamente à norma geral tributária regular as imunidades, ou seja, imunidade de igrejas, por exemplo, dos outros entes federados, de associações destinadas à educação e assistência social. Cabe à lei complementar de âmbito nacional regular essas imunidades, ou seja, não adianta a lei do município tentar criar regras para conceder ou não a imunidade. Não cabe à lei do município incorporar no seu texto as imunidades. Não cabe à lei do município fazer isso. Isso é regulado por lei complementar de âmbito nacional. Prescrição e decadência tributária, prerrogativas do crédito tributário, efeitos da responsabilidade tributária, interpretação da lei tributária, limitações e critério para a instituição de tributos, tudo isso são competências de lei complementar de âmbito nacional aprovadas pelo Congresso Nacional. Não cabe ao município estabelecer critérios nesses pontos, além de outros também que existem outras peculiaridades, mas esses são os principais, vamos dizer assim, competências de normas gerais tributárias. Então não é competência do município, por exemplo, definir a prescrição do crédito tributário. Não é competência do município definir qual que é a base de cálculo do ISS. O município não pode modificar o conceito de base de cálculo do ISS, ele pode criar algumas regras para auxiliar na interpretação se for necessário, mas em hipótese alguma o município pode modificar a base de cálculo do ISSQN, que é definida em norma geral tributária. Então por isso que vão gerar várias polêmicas, que não é uma polêmica da lei do município, é uma análise justamente das normas gerais tributárias. Então o município ele tem certas limitações de competência tributária. Para tentar visualizar melhor, para demonstrar melhor essa situação, uma analogia, fazer um exemplo de uma situação que é mais fácil de compreensão. Por exemplo, vamos supor que em determinado município a Câmara de Vereadores aprove e o Executivo sancione uma lei que indique que naquele município em específico não é mais obrigatório usar cinto de segurança. Ou seja, uma lei municipal diz, aqui na nossa cidade não é mais obrigado usar cinto de segurança. Essa lei foi aprovada, enfim, tudo certinho, foi publicada. Aí a pessoa deixou de usar o cinto de segurança, parou numa blitz, enfim, o guarda de trânsito vai deixar de aplicar a multa ou vai aplicar a multa normalmente? Vai aplicar a multa normalmente. Por quê? Porque não é competência do município regular se a pessoa é obrigada ou não a usar o cinto de segurança. É competência de qual ente regular isso? A União, através de lei aprovada no Congresso Nacional, que é o Código de Trânsito Brasileiro. No Código de Trânsito Brasileiro está descrito que o uso do cinto de segurança é obrigatório. Como a Constituição diz que compete à União regular essa matéria, não cabe ao município, não tem validade, vamos dizer assim, uma lei municipal que estabeleça que naquele município o uso de cinto de segurança não é obrigatório. É irrelevante a lei do município, o município não tem competência legislativa para regular essa matéria. As pessoas que andarem sem cinto de segurança e forem flagradas pelo agente de trânsito vão receber a multa normalmente, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, independente dessa lei municipal. Então, no caso tributário, existem inúmeras situações que a lei municipal também não tem competência. Ela não tem competência legislativa para adentrar naquela situação. Então, por isso que alguns municípios, às vezes, têm códigos tributários municipais extensos, gigantescos, e esses códigos tributários municipais, às vezes, repetem textos das normas gerais tributárias e muitas vezes acabam até conflitando com essas normas tributárias e eles, na prática, não vão ser aplicados, que sempre vai se sobressair as normas gerais tributárias naquilo que a Constituição deu competência para as normas gerais tributárias regular. Então, esse ponto é importante. Também vale aqui uma diferenciação, que é muito comum, a expressão Código Tributário Municipal, ela não se equipara ao Código Tributário Nacional, por exemplo. É uma tradição que se criou nos municípios de compilar todos os tributos municipais numa mesma lei. Mas nada impede que o município não tenha Código Tributário Municipal. O município ele pode ter uma lei para o ISS, uma lei para o IPTU, uma lei para o processo administrativo tributário. O município não precisa ter um Código Tributário Municipal. Isso não é obrigatório, a Constituição não obriga. Os estados, por exemplo, né, os estados de poucos estados que têm Código Tributários estaduais. Normalmente eles têm a lei do ICMS, a lei do IPVA, são leis esparsas. Então não existe obrigatoriedade de um município ter um Código Tributário Municipal. É uma tradição, vamos dizer assim, do município compilar todas as normas tributárias numa mesma lei e nominar ela como Código Tributário do município para facilitar a compreensão do contribuinte, para facilitar a análise. Mas vale esse destaque,
o Código Tributário do município não se equivale, não se iguala ao Código Tributário Nacional. Ele não pode modificar regras que constam no Código Tributário Nacional. O fato de um município não repetir o texto do CTN na sua lei local não modifica em nada a cobrança dos tributos. Inclusive, não se recomenda que o município repita o CTN na sua lei municipal, porque é irrelevante. O município não tem competência para regular isso. Cabe ao CTN tratar esse tema. Então, se no município, por exemplo, a lei local repetir o texto do CTN e falar que a prescrição é de 6 anos naquele município, não vai ter validade nenhuma, vai valer o que está estabelecido no Código Tributário Nacional, que a prescrição é de 5 anos. Se o Código Tributário Nacional for alterado, por exemplo, por alguma lei e mudar a prescrição para 8 anos, vamos supor, ou reduzir ela para 4 anos, se na lei do município foi copiada a redação anterior do Código Tributário Nacional para 5 anos, né, que é o cenário hoje, essa lei modifique para 4 ou para 8, vai valer a nova redação do CTN, 4 ou 8. Não vai valer a lei do município. Então, por isso que é importante destacar justamente isso, que muitas vezes a lei municipal vai tratar de conceitos que não são de competência da lei do município. Então, o fiscal tem que estar atento também a essas peculiaridades, vamos assim dizer, que as situações que não são de competência do município regulamentar. Então, quais são as principais normas gerais relativas ao ISSQN, que são de grande importância para a análise do tributo e que o fisco tem que ter conhecimento sobre essas normas? A principal, obviamente, é a Lei Complementar 116. Ela é a principal norma que trata do ISS, ela vai definir quais são os fatos geradores na sua lista anexa, vai definir qual é o contribuinte, vai definir a base de cálculo em linhas gerais, vai definir as limitações de alíquota e tudo mais, as possibilidades de responsabilidade tributária, enfim, vão ser várias situações, é a principal norma referente ao ISSQN. Depois ela vai ser tratada aqui num tópico específico, né? Há vídeos específicos sobre ela no portal da Contributo. Em relação a outra norma que também é importante, né, em relação ao ISSQN, é o Decreto-Lei 406/68. Aqui vale mais uma observação adicional. Existem algumas normas tributárias que são utilizadas no dia a dia do tributo que não vão aparecer como lei complementar, ou seja, a Lei Complementar 116 ali, Lei Complementar 116. É uma norma geral tributária, a Constituição diz que tem que ser lei complementar. Entretanto, as leis tributárias anteriores a 88, normalmente, né, quase certeza, elas não vão ser lei complementar. Por quê? Porque não existia a figura da lei complementar nas constituições anteriores. Então, o que foi feito na Constituição de 88, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, tem um dispositivo que diz o seguinte: todas as leis tributárias que já estavam em vigor na época de promulgação da Constituição são recepcionadas como lei complementar. Então, por isso que o Decreto-Lei 406/68, ele é um tipo normativo existente na época, né, Decreto-Lei, ele regula algumas questões sobre o ISSQN e ele foi recepcionado como lei complementar. Então, hoje ele é entendido como lei complementar, por isso que as normas dele se aplicam a todos os municípios, vamos dizer assim, em relação a alguns pontos do ISS. Quais são os pontos principais do Decreto-Lei 406/68? O ISS fixo sobre os profissionais liberais e as sociedades profissionais e também a incidência da base de cálculo da construção civil, né? O cálculo, a apuração da base de cálculo na construção civil, que é um tema polêmico do ISS que consta justamente em interpretação do Decreto-Lei 406/68. Então, essa é uma outra norma que regula o ISS. Outra lei complementar é a Lei Complementar 123/2006, que trata do Simples Nacional. Como o ISS é embutido no Simples, ou seja, aquelas empresas que optam pelo Simples vão pagar, em boa parte delas, o ISS diretamente no Simples Nacional, as regras que constam na Lei Complementar 123 sobre o ISS vão se aplicar às empresas que são optantes pelo Simples. Então, ela afeta diretamente ali o município, é uma norma geral que afeta o ISSQN. E a outra é o Código Tributário Nacional. Apesar do Código Tributário Nacional não ter uma parte específica sobre o ISS, vamos dizer assim, ele tem as normas gerais relativas aos tributos, que vão se aplicar universalmente a todos os tributos brasileiros. Então, o Código Tributário tem sempre essa importância. Vale lembrar que o ISS foi criado pelo Decreto-Lei 406/68, então, e o Código Tributário Nacional é de 66, então ele não havia ali previsões específicas sobre o ISS, mas várias situações, por exemplo, o lançamento por homologação, que é o artigo 150 do Código Tributário Nacional, que é o lançamento utilizado para fins de apuração e cobrança do ISSQN. Esse lançamento é regulado no CTN, então é uma situação diretamente vinculada ao ISS que consta no Código Tributário Nacional. Então essas são as principais normas gerais que vão afetar o ISSQN. Em relação ao município, qual que é a competência então municipal do ISSQN? Como já foi comentado, as normas gerais tributárias agregam a maior parte das competências, vamos dizer assim, tributárias. Ali já foi destacado quais são as principais normas gerais tributárias, então qual que é a competência do município?
o município ele vai instituir o imposto na lei local. O que é instituir o imposto? Existem os fatos geradores do ISS definidos na Lei Complementar 116, limitados pelos aqueles conceitos constitucionais que já foram tratados. O município ele vai instituir os impostos. Então ele vai fazer uma lei municipal dizendo no município X fica instituído o ISS com tais fatos geradores e vai descrever os fatos geradores, vai estabelecer a base de cálculo conforme determina a Lei Complementar 116, vai fazer alguma situação que seja determinada na Lei Complementar 116 para ele regulamentar, ele vai instituir o tributo. Então ele vai colocar na sua lei aquela lista anexa da Lei Complementar 116. O município não é obrigado a seguir a mesma numeração, por exemplo, e nem é obrigado a seguir a mesma redação, os itens exatamente iguais como estão na Lei Complementar 116. Nada impede que o município faça uma subdivisão daqueles subitens, né? Então, por exemplo, 7.02, o município pode criar 3, 4 subitens a esse subitem, vamos assim dizer, e criar outras nomenclaturas, ou dividir, seja para criar alíquotas diferentes, ou seja para facilitar algum tipo de política fiscal que o município crie, não há problema nenhum de o município criar variações, vamos dizer assim, daquela lista da Lei Complementar 116. Claro que a recomendação é que o município, sempre que possível, siga a mesma redação e numeração para facilitar para os contribuintes a nível nacional. Então todos seguiriam a mesma numeração. Mas o município precisa instituir, ou seja, ele precisa criar na lei municipal as regras, os fatos geradores, né, descrever os fatos geradores conforme autoriza a Lei Complementar 116. Ele também precisa apontar na sua lei local as alíquotas do tributo, a forma de apuração, que normalmente é lançamento por homologação, então o município precisa apontar as alíquotas. As alíquotas, tradicionalmente, o mais comum é para cada item da Lei Complementar 116, para cada um dos subitens, né, 7.01, 7.02, 7.16, estabelecer as alíquotas para cada um desses itens, conforme o serviço prestado estabelece a alíquota. Mas isso não é obrigatório. O município pode criar mecanismos diferentes. Tem municípios, por exemplo, que utilizam KNAI da empresa, a atividade como critério para estabelecer a alíquota. Outros municípios analisam a viabilidade, né, de fazer o ISS como no Simples Nacional, por faturamento, conforme mais a empresa fatura, mais ela recolhe. É uma possibilidade, depende de análise em relação a viabilidade ou não pela característica do ISS-QN. Enfim, o município não precisa seguir esse padrão de alíquota por atividade. Outros municípios fazem a alíquota padrão, igual para todos, independente da atividade, ou seja, é uma análise do município na hora de fazer a alíquota. A alíquota sempre é importante, ela tem as limitações também na Lei Complementar 116, de 2% até 5%, e o município tem essas limitações também de reduzir a alíquota e tudo mais, tudo isso consta na Lei Complementar 116. Na lei do município também vão ser estabelecidas penalidades, então sempre que quer se aplicar uma multa no contribuinte, por exemplo, por não emitir a nota, por não fazer a declaração do ISS, aí o município vai ter que instituir na lei municipal essa punição, né, essa multa sobre aquele contribuinte que descumprir essa determinação da lei municipal. O município também pode regular na legislação tributária a escrita fiscal. Sempre importante, quando mencionar legislação tributária, significa que pode ser tanto por lei, quanto por decreto ou por outro ato normativo, instrução normativa, portaria, enfim, cada município pode ter uma nomenclatura específica ali para os seus atos administrativos internos. A expressão legislação tributária, o artigo 96 do CTN deixa claro, ela abarca não só lei, ela abarca também regulamentação. Então o município ele não precisa conter todas as informações sobre os tributos municipais na lei. O município pode ter regulamentação. Inclusive a recomendação é que o município, sempre que possível, deixe para regulamentar por meio de decreto ou instrução normativa, ele não faça leis muito extensas, né? Tendo em vista justamente a peculiaridade da lei, a dificuldade de mudança. O município faça na lei única e exclusivamente aquilo que é prerrogativa de lei, aquilo que é estabelecido efetivamente como obrigatoriamente que constar em lei. O município não evite o máximo regular em lei situações que podem ser feitas por meio de atos administrativos. Então ele pode, na legislação tributária, ou seja, num decreto, por exemplo, regular a escrita fiscal, se vai ser nota eletrônica, quais os campos que tem que constar na nota. Existe a possibilidade de um padrão nacional de nota, por exemplo. Daqui a pouco o município vai poder aderir a esse sistema de nota. O município não vincular isso obrigatoriamente à lei, ele pode fazer isso por regulamentação. Além disso, o município também na lei local vai estabelecer pontos que são permitidos pela Lei Complementar
116, ou criar algumas regras específicas para o Simples Nacional, quando for permitido também na Lei Complementar 123, né, que regula o Simples Nacional. Vou dar um exemplo aqui para facilitar. O artigo 6º da Lei Complementar 116 diz que o município pode estabelecer responsabilidade supletiva ou exclusiva para o tomador do serviço, porque ele vai estar relacionado ali com o fato gerador. Então a lei do município vai poder dizer, ó, no município a responsabilidade do tomador vai ser sobre tais e tais serviços. Então é uma liberalidade, vamos dizer assim, da Lei Complementar 116, estabelece para o município essa possibilidade. Caso o município queira utilizar essa liberalidade e estabelecer a responsabilidade sobre determinados fatos geradores, ele vai, na lei dele, estabelecer essas situações. Também o processo de fiscalização e contencioso tributário e outros pontos que não contrariem a Constituição, que não contrariem as normas gerais tributárias, também podem ser regulados na lei do município. Então, em resumo, o ISS, assim como todos os tributos, ele é originário da Constituição. A sua regulação seguinte, né, logo depois da Constituição, vai ocorrer por leis complementares de âmbito nacional. Então, essas leis que vão regular o ISS a nível nacional, e elas são de competência da União para fazer essa regulamentação. A lei municipal ela vai ficar restrita à instituição dos fatos geradores, alíquota, escrita fiscal e também outras situações estabelecidas que não contrariem as normas gerais tributárias e a Constituição, ou que sejam permitidas pelas normas gerais tributárias. Então, as principais polêmicas do ISSQN, elas não são oriundas da lei do município, ou seja, não é a lei do município que vai resolver as principais polêmicas do ISSQN. Quem vai resolver, ou seja, a interpretação disso é justamente a lei complementar de âmbito nacional ou, eventualmente, a própria Constituição. Por isso que é muito importante que o fisco conheça, até mais do que a própria lei municipal, as normas gerais que regulam o ISSQN e que regulam os tributos como um todo, para que o fisco possa aplicar corretamente a lei tributária. A lei municipal, ela é de certa forma restrita, ela vai poder regular alguns pontos em específico, mas as normas gerais tributárias, elas são nacionais. Então, o fisco, conhecendo essas normas gerais, ele vai conseguir aplicar e entender muito melhor o ISSQN. Então, esse era o objetivo do vídeo, repassar umas informações gerais sobre essas situações relativas ao ISSQN, tanto da Constituição, quanto da estrutura legal, quanto da competência e da importância das normas gerais tributárias.